neste tópico, vamos entender a equação de onda mecânica do ponto de vista da simetria esférica, né? Simetria esférica. Então vamos esquematizar aqui a propagação da onda na forma esférica, aqui um eixo radial, aqui é o eixo da função de onda, né? A nossa função de onda. Então imagina aqui cascas esféricas, que são as nossas frentes de ondas, propagando-se no espaço, né? Então a gente tem aqui vou desenhar aqui algumas cascas esféricas, né? Veja bem, propagando-se aí pelo espaço, né? Nesse sentido, né? Propagando-se no sentido radial, ok? Então veja bem, então a propagação aqui, ó, a propagação ela se dá na direção radial. Aqui para fora, né? Para fora. Então, uma onda esférica, as superfícies, vamos pensar em superfícies perfeitamente esféricas, né? As frentes de onda propagando-se na direção radial, em todas as direções, né? Em todas as, né? Tanto assim quanto assim, né? Em 3D, né? Em 3 dimensões. Então, essa que é a ideia. Agora, veja, quando a gente pensa em escrever as equações de onda para esse tipo de configuração, para esse tipo de simetria, a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa função de onda, que a princípio está na simetria cartesiana, né, ela tem que ser levada para a simetria esférica. A simetria esférica tem que ser levada para a simetria esférica. Então, essas coordenadas cartesianas vão ser transformadas em coordenadas esféricas, né? Aqui representa a direção radial, aqui a direção de giro. Veja, para construir uma esfera, veja, a gente precisa construir na direção radial, a gente precisa fazer a construção na direção, né, girando para a direção do eixo Z, né? E também no plano XY. Então, para ilustrar isso, vamos desenhar aqui o sistema cartesiano. Aqui X, aqui Y, aqui Z. Então veja bem, um ponto aqui, ó, na construção da esfera. Imagina que a nossa esfera aqui, né? Um ponto aqui na construção da esfera. Vou pegar esse ponto aqui em algum lugar aqui, ó, de raio R, né? Veja bem, na direção de Z, ó, ele é construído. Veja, ele tem uma componente aqui, ó, que depende desse ângulo θ. Então essa componente aqui, ó, vai ser R cosseno, se aqui é R, né? Vai ser R cosseno do ângulo θ, certo? Essa componente. Mas ela tem outras componentes aqui também embaixo. Veja aqui, essa projeção aqui, ó, produz duas componentes. Uma em X aqui, ó. Veja que essa sombra aqui, ó, desse vetor R aqui, ó, essa sombra, ela é R seno de θ, porque ela está associada a esse triângulo aqui, né? E aí, se esse ângulo aqui, ó, se a gente chamar de ângulo φ, esse ângulo que a gente está usando aqui, ó, então essa projeção aqui em X vai ser R seno θ, e como ele é o cateto adjacente, cosseno de φ.
E essa outra projeção aqui, ó, vai ser R seno θ, seno de φ, ok? E aí a gente tem os elementos para fazer a conversão. Veja, o x é levado, né, nesses elementos como sendo R seno de θ cosseno de φ. O y, né, como função de R, θ e φ, vai ser R seno de θ seno de φ. E o z vai ser R cosseno θ. Então, veja, essas expressões aqui, ó, nos ajudam a fazer a conversão para do sistema do universo cartesiano, né, da simetria cartesiana para a simetria esférica. Muito bem. Bom, aí aplicando essas ideias e desenvolvendo as operações, a gente chega no Laplaciano, né? O Laplaciano, o operador Laplaciano em coordenadas esféricas vai ficar assim, ó, 1 sobre R2, né? 1 sobre R2, del R de R del R. Essa é a parte radial do operador Laplaciano, mais uma parte associada ao ângulo θ, que é 1 sobre R2 seno de θ. Aí a derivada aqui, ó, em relação a aqui um seno de θ aqui dentro, em relação ao ângulo θ, mais uma parte aqui que está associada. Deixa eu escrever um pouco mais para cá, para caber aqui. Escrever aqui de novo, Laplaciano, ele tem uma parcela radial, que é 1 sobre R2, né? 1 sobre R2 del R del R, mais uma parcela associada ao ângulo θ, 1 sobre R seno de θ del θ seno de θ del θ, mais uma parcela associada ao ângulo φ, que é 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ del 2 del φ2. Então veja, esse daqui é o Laplaciano escrito em coordenadas esféricas. A gente pega essas informações, parte do Laplaciano em coordenadas cartesianas, vai desenvolvendo e chega nessa expressão. Ok? Chega nessa expressão. Bom, então, dessa maneira, o nosso R, utilizando essas informações também, o nosso R que tem uma parcela x, uma parcela y, uma parcela z, vai ser escrito da seguinte maneira, como R seno de θ cosseno de φ na direção x, mais R seno de θ seno de φ na direção y, mais R cosseno de θ na direção z. O vetor R, né, que é que indica a posição dessas frentes de ondas, né, dessa onda em relação ao tempo, né, que é uma função. Agora o R é função de R, θ e φ, né? Nosso R agora, ele é uma função de R, θ, φ e do tempo, né? Então agora nós fazendo essa mudança de coordenadas, o nosso R passa a ser este e o Laplaciano passa a ser esse aqui. Ok, então veja bem, como a simetria é radial, veja, esse termo aqui, ó, ele não vai acrescentar no nosso problema. Nós estamos supondo que essas frentes de onda são perfeitamente esféricas. Então veja bem, então o movimento se dá na radial. Então
a nossa equação de onda, ela só vai ter a parte radial, né? A única parte que ela vai ter na representação da equação de onda vai ser a parte radial, ok? A parcela radial é que vai interessar. Essas outras parcelas não vão contribuir para o movimento da onda esférica. Ok, então a gente pode escrever a equação de onda simplesmente, né, como é que a gente escreve a equação de onda? A equação de onda vai ser escrita assim, ó. Agora essa função aqui é uma função de R e T, né? É uma função de R e T. E esse Laplaciano só tem essa parte radial, vai ser 1 sobre a velocidade ao quadrado, e essa mesma função, agora convertida, né, para coordenadas esféricas, é a parte temporal dela. Então a equação de onda continua sendo essa, só que agora com o Laplaciano dessa maneira, né? Mas veja, esse Laplaciano ainda é um pouco complicado. Vamos tentar chegar em uma outra expressão que nos dá um Laplaciano um pouco mais simples para a gente fazer as operações. Vamos partir da seguinte ideia. A gente sabe que, partindo dessa ideia aqui, ó, 1 sobre R, a derivada em R, né? A derivada em R. E aplicando isso aí em R vezes a função de onda, vamos operar, fazer essa derivada aqui, né? Vamos desenvolver essa derivada, ver o que acontece com ela. A gente pode fazer o seguinte primeiro, né? A gente faz a primeira derivada, depois faz a segunda, né? Então, vamos fazer a primeira derivada. Então, veja, a gente vai derivar, depois derivar de novo, né? Então, aplicando a primeira derivada aqui, ó, regra do produto é a derivada sobre R vezes a função mais R vezes a derivada na função. Ok? Então, essa é a primeira derivada, aplicando a primeira, desmembrando aqui, aplicando a primeira derivada. Nesse termo aqui, ó, nesse produto, a gente tem isso aqui. Isso aqui é 1, né? Isso aqui é 1. Agora, aplicando de novo a derivada, né? Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre R, a derivada em cima desse termo aqui, ó. A derivada em cima desse termo, que é a função de onda, né? A derivada em cima desse termo. Então a gente aplicou esse operador aqui. Que aqui é 1, só sobrou a função. Agora tem que fazer um produto aqui, né? O produto aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre R, a derivada em R, vezes a derivada da função que já tinha, né? A derivada da função que já tinha. Muito bem. Mais, agora, R sobre R, né? Porque 1 sobre R aqui tem R. A derivada segunda dessa função aí. Derivada segunda da função de onda. Ok. Veja que isso aqui dá 1 também. Vamos manter isso aqui, ó. Veja que aqui os termos são iguais, né? É 1 sobre R a derivada da função em R, 1 sobre R a derivada. Então a gente tem 2 sobre R a derivada da função em R aqui. É a soma desses termos. Mais, eu vou escrever assim, ó, R ao quadrado sobre R ao quadrado. Multipliquei e dividi por R para ficar essa expressão aqui, ó. Ok? Na verdade isso é 1, né? Na verdade isso é 1. Vai ter um propósito, né? Tem um propósito aqui. Veja que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, né? Pode ser escrito da seguinte maneira. Se a gente pensar que a derivada em R da função R2 ela é igual a 2R, é isso? É 2R. Então, veja bem, se a gente multiplicar aqui, ó, se a gente multiplicar desse lado por R2, né?
e aqui por R2, ok? Então veja que aqui o R cancela com R, o 2 sobre R aparece aqui, né? Aparece aqui, ok? Então veja que 2 sobre R pode ser substituído por esse termo aqui. E a gente vai fazer isso. Vamos substituir 2 sobre R por 1 sobre R2, del R2 sobre del R, a derivada em relação a R aqui, ó, da função de onda, e aqui R2 sobre R2, del 2 da função del R2. Ok? Por quê? Porque, veja, isso daqui, ó, é exatamente o resultado desse termo aqui, ó. Exatamente o resultado desse termo aqui, ó. Aplicado na função, né? Aplicado na função de onda. Quer ver, ó? Se a gente fizer esse operador vezes esse aqui, ó, vai dar 1. Multiplica esse camarada aqui, né? Que multiplica esse camarada aqui. É isso? Multiplica esse daqui. E aí depois a gente aplica R2, acho que aqui é R2, né? Deixa eu só verificar aqui. R2, é isso mesmo. Aqui está faltando um R2, né? Aqui está faltando um R2 aqui, ó. Faltando um R2 aqui. Então, quando a gente aplica essa função aqui, ó, vai aparecer 1 sobre R2, del R2 sobre R, que é esse termo, né? Vezes essa derivada aqui, ó, que é esse primeiro termo. Depois, R2 sai, fica R2 sobre R2, a derivada segunda desse termo aqui, ó. Então aqui está faltou um 2 aqui, né? Então veja bem, no Laplaciano. Então aplicando essa ideia, veja que esse termo aqui, na verdade, que tem esse operador aqui, ó, é igual a esse termo aqui, ó, que tem esse operador. Então a gente pode dizer que o Laplaciano trocar aquele operador lá, né? Aquele operador da direção radial, por esse daqui, ó, muito mais simples. Por este daqui, muito mais simples. Veja bem. Por esse operador aqui, que ele é muito mais simples. Né? Na função de onda, né? Se aplicando aqui na função de onda, aplicar esse operador na função de onda. Então, veja, o termo espacial pode ser substituído por esse termo aqui, ó, que é muito mais simples de operar, de desenvolver a derivada do que esse termo aqui, ó, Então essa aqui é a ideia da função de onda esférica. Então veja, na função de onda esférica a gente precisa transformar, né, o sistema cartesiano para o sistema de coordenadas esféricas, utilizando esses elementos aqui a partir da geometria, e aí a gente chega em um Laplaciano de coordenadas esféricas. Mas a gente não usa essa parte relacionada ao ângulo θ nem a relacionada ao ângulo φ. Por quê? Porque a nossa propagação aqui ela se dá na direção radial. E a gente só tem a parte radial, que de maneira simplificada pode ser expressa dessa maneira, dessa forma. Então a nossa equação de onda esférica ela é igual à equação de onda mecânica genérica, só que com o Laplaciano operando dessa maneira na função de onda. Ok? Então até a próxima!